Bom, primeiro eu vou explicar um pouco do servidor, depois o meu colega vai explicar o cliente, depois logo em seguida vamos mostrar o código rodando. Primeiro, aqui importamos todas as bibliotecas, a biblioteca Pyro 4, né, que foi solicitada na atividade e as demais. Aqui são todas as variáveis globais, porque elas vão ser usadas em todo o código, né? Aí aqui tem a função teste cliente, mas eu vou deixar para explicar ela só depois, por último, do código, né? Porque ela meio que envolve todas as outras funções. Aqui, né, a classe FileReceiver, ela está na biblioteca Pyro 4, né? Como eu disse novamente, foi solicitada para fazer esse tipo de questão, tipo de código. Aqui é a função def init, né, underline init, ela é um construtor, então toda vez que for criar um objeto da classe, dessa classe aqui, né, FileReceiver, ela usa esse construtor. Ele aqui vai iniciar a thread, que ele serve para conferir se o arquivo pedido existe, né? E essa função aqui, self-getFiles, ela serve para ler todos os arquivos no servidor, né? Aí agora a função receiveFile, ela serve para mostrar, para fazer o upload do arquivo, né? Então, ele tem que passar o nome dos dados, no caso o file name, e o arquivo em formato binário, né, que é file data. Então, ele vai passar, né, esses arquivos e o nome do arquivo em binário, né. Aí aqui ele está transformando em binário, depois ele pega esses nomes em binários e transforma para o formato UTF-8, que é o que nós conhecemos agora. Então, ele vem como base 64, né, que foi mostrado aqui, e daí é transformado para o UTF-8 porque é como nós conhecemos, né. Toda vez que a gente chamar essa operação aqui, stop flag, igual a true, quer dizer que a thread no caso, toda vez que é feita a operação, ela para a thread secundária, né? Essa stop flag eu vou explicar mais lá em cima na função def test cliente que eu falei lá no começo, que eu ia explicar. Mas tudo bem. Agora, no caso, aqui já expliquei, né, que ele vai passar o nome do arquivo e os dados do arquivo em base 64, depois vai transformar de novo em UTF-8, né? Aí, beleza. With open, no caso, quer dizer que ele vai abrir o arquivo, né? Pegar o files, né, que está dentro da pasta files, então, e vai concatenar com o nome do arquivo, né? E vai dar essa função aqui, WB, que é Write Binary, que no caso ele vai escrever esse arquivo em binário. E depois vai salvar na variável f. Depois ele vai pegar esse arquivo e vai escrever tudo que recebe em binário aqui, nesse file data. Novamente, o stop flag, né, que é no caso, toda vez que é feita a operação, ela é parada e parada a thread secundária, né, no caso. Aí, agora a função getFiles, né. Ela não faz operações com o servidor, ou seja, ela só vai na pasta Files, lê todos os arquivos e coloca dentro desse array aqui. Então, ela vai passar por todos os arquivos e vai salvar no array. É basicamente isso. Agora, a função returnFile, ela é só uma operação de servidor. Ela acha todos os arquivos na pasta file e devolve para o cliente. Aqui, ó, returnFile. Acha todos os arquivos e retorna para o cliente, né? Agora, a função def download file, né? Que o cliente manda o nome do arquivo e o servidor lê o arquivo em binário. Depois, retorna os bytes para o cliente. Então, ele vai ler o arquivo e retorna em binário, RB, return binary, e daí ele vai salvar em F, depois vai retornar os bytes para o cliente, né? No caso, que é o que ele precisa. Daí,
a função criar interesse, né? No caso, o cliente ele solicita um arquivo que ainda não existe, e aí se o servidor tiver esse arquivo, ele vai mandar para o cliente. No caso, ele vai solicitar o nome do arquivo, o tempo, por exemplo, assim, eu vou querer esse arquivo dentro de tantos segundos. Se não tiver dentro desses tantos segundos, então pode clicar, eu não quero mais. É isso, né? Então, vai servir para isso. E o URI cliente, ele recebe o caminho para o cliente, tipo o IP, a porta, etc. Esse tipo de coisa. Então, ele serve para isso. De novo, o stop flag, que eu já tinha explicado, né? Que é definir a variável global aqui, declara como true. Daí, o time.sleep é só para ajudar o código a não travar, é só uma função mesmo. Aí, agora, eu vou explicar aqui essa função excluir interesse, né? No caso, a gente falou aqui que ele vai pegar os interesses tudo e ver, tipo, vai definir o nome do arquivo, o tempo, o URL do cliente, né? Já a função excluir interesse, ele passa a URL e o servidor procura nos interesses. Então, se a URL salva for a do cliente, então ele é removido da lista de interesse. Então, tipo assim, se a URL salva tiver no nome do cliente, o cliente já recebeu aquele arquivo, então ele já não precisa estar mais na lista de interesse, então ele é removido da lista de interesse. Aqui, ó. Esse if aqui, né? Então ele usa o for para percorrer todos da lista de interesse. Aqui de novo o stop flag. E aqui, por último, é só para o cliente conectar com o servidor. Então, a biblioteca Pyro.daemon para registrar o file receiver, para printar o RI, esse tipo de coisa. Então, aqui é mais algo que já vi no código assim, não é algo tanto precisa se preocupar. Daí aqui, na função teste cliente, que eu não havia explicado, eu vou explicar agora. Então, a função teste cliente, ela funciona da seguinte forma. Enquanto o programa rodar, a thread roda também. Então, enquanto for verdadeiro, a thread vai rodar. Todas as threads vão rodar, né? Que esse stop flag está justamente relacionado a essa função teste cliente, né? Toda vez que o stop flag for true, ele para de executar. Então, aqui, enquanto o stop flag receber como parâmetro true, ele para de executar. E volta a executar se for false, né? Então, é assim que funciona. Aqui. Files name. Ele pega todos os arquivos da pasta files. E aí, cria um array com o nome new user, que ele serve para verificar se tiver um cliente um tempo menor que 0, então ele apaga. Então, se a solicitação de tempo for menor do que 0, ele vai lá e apaga. Para isso que serve o array secundário, né? Então, ele vai verificar aqui nesse elif se tiver o cliente com tempo menor que 0, então ele vai e apaga. Se ele achar o arquivo com o nome que o cliente pediu, então ele vai enviar aquele arquivo, né, do caso do interesse do cliente, através dessa função aqui, para o cliente. Então, se tiver o arquivo que o cliente solicitou, ele vai enviar, se não, ele vai só excluir. E é isso, é dessa forma que funciona. Agora a gente vai explicar o cliente. Então, agora eu vou explicar a parte da classe cliente que a gente criou para fazer essa conexão a cliente-servidor. Então, inicialmente a gente fez a nossa importação das bibliotecas que a gente utilizou no código, cada um com as suas funções necessárias para rodar corretamente o código. Algumas aqui eu posso citar brevemente, como o tkinter, que é uma biblioteca que a gente usou para justamente fazer a interface gráfica do projeto, e a Pyro 4, que é a necessária para a questão do meter. Bom, aqui, a partir da linha 10, a gente definiu algumas variáveis que a gente vai usar depois. Essas variáveis são essenciais, que a gente declarou aqui, para usar elas em outros métodos e funções.
Bom, aqui, a partir dessa classe ClientMethods, o que a gente fez nessa? Ela é uma classe que o servidor vai pegar essa classe e ele vai expor para quem quiser se conectar nela. Bom, nessa função aqui, def é requisição criada, a gente, toda vez que essa função for chamada, o cliente ele vai ver e ele vai tentar baixar esse arquivo, que é o file name. Então, toda vez que essa função for chamada, vai acontecer isso. Bom, aqui a gente definiu também os outros dados do file que a gente vai usar. E aqui na linha 26 a gente definiu a questão do servidor. Essa classe aqui, que conecta com a classe do servidor, o Pyro ele vai justamente fazer essa questão da conexão entre cliente e servidor, que é justamente um quesito essencial para o código. Bom, em seguida aqui eu vou explicar algumas funções que são essenciais para a rodagem da telinha que a gente fez no programa. Em primeiro lugar, a gente tem essa aqui, a def, que é a getFilePath. Nessa função, no programa, a gente tem lá um negócio chamado selecione arquivo. Então, cada vez que você clicar, ele vai aparecer uma telinha de Windows para procurar um arquivo. Então, essa função a gente justamente serve para isso, para pegar o arquivo que a gente vai definir lá no programinha que a gente criou. Bom, em seguida a gente tem o def upload file. Nessa aqui a gente vai pegar o arquivo que foi procurado, a gente vai ler em binário, tem aqui, RB significa Read Binary, e a gente vai ler os dados que estão do arquivo em binário e vai mandar para o servidor, a partir dessa linha aqui, que é o receive file, que vai pegar justamente esses dados que estão no servidor e vai mandar. Bom, esses dados eles são separados por barra, aqui como está sendo demonstrado. Eles são separados por barra e eles também eles vão pegar a última string que vai separar em cada string. Vai pegar e vai separar. Bom, em seguida a gente tem a nossa def getFiles. Aqui a gente vai definir uma string vazia, como está na linha 62. E a gente vai usar essa função getFiles do servidor aqui. E então o servidor ele vai pegar todos os arquivos que tem lá. Bom, esse files str é o servidor, quando ele vai mandar os arquivos, ele vai mandar como lista, aqui, esses arquivos que vêm do servidor. E esse for duplicado aqui que a gente fez foi justamente para separar essa lista e colocar barra n depois de cada um que for recebido. Bom, esse files/server.insert, aqui é onde a gente tem uma caixa de diálogo, então ele vai pegar o nome de cada um dos arquivos e vai nessa linha que a gente utilizou, ele vai escrever na caixa de diálogo. Vai inserir, no caso, como está escrito aqui na linha. A gente também tem a função def download/file. Nela a gente vai pegar o nome do arquivo que está escrito lá na caixinha de texto que está no nosso programa. E em seguida, a partir do file data aqui, ele vai usar a função download file do servidor, mandar o nome do arquivo, daí o servidor vai devolver com os dados do arquivo em binário. Está aqui, bem aqui na linha 77, como está sendo explanado. Bom, como esses dados ele vêm em base de 64, a gente vai ter que decodar eles, que é feito justamente a partir dessas linhas do código. Bom, então, a partir dessa linha aqui, ele vai escrever um arquivo em binário e em seguida, utilizando o f.write, ele vai escrever nesse arquivo os dados que ele recebeu do servidor. Bom, essa função def criar interesse, que é justamente dos comandos que foi pedido na questão, a gente vai justamente fazer essa comanda e a gente tem no nosso programinha, a gente tem duas caixinhas, que é uma para escrever nome e outra para escrever tempo. Então, a partir daí, você vai dar um server.criarInteresse, que tem como parâmetro o arquivo, o tempo e a URI, que é como se fosse o endereço do cliente. A partir disso, ele vai pegar esses dados e vai criar o interesse. Bom, a gente também tem a função excluir interesse, que vai justamente mandar para o servidor o teu URI, que no caso é o endereço do cliente, e vai achar, e assim que ele achar no programa, ele vai excluir. Bom, aqui, em seguida, essa parte aqui é a questão da interface gráfica. Aqui no menu barra inicial, a gente tem o TK, esse aqui é justamente para criar uma telinha lá no programa, ele vai criar essa telinha. Aqui a gente tem o title, que é o título que está utilizado. Esse ponto geometry, ele serve para definir o tamanho, às vezes os aspectos da telinha.
Aqui a gente tem essa variável botão/arquivo, que vai ser a questão do selecionar arquivo. A gente tem também esse caminho/entry, ele vai justamente pegar essa questão do caminho que está o arquivo. O arquivo ele vai ser pego e em seguida vai acontecer o que foi pedido na questão. Bom, em seguida a gente tem aqui os botões que a gente criou para upload, arquivos, download, interesse. E aqui a gente tem o files/server, que a gente vai pedir para o servidor todos os arquivos que tem nele. Então a gente vai nessa parte criar uma telinha para escrever o nome dos nossos arquivos. Bom, esse arquivo/entry, ele serve para entrar com o arquivo que você tem interesse. O tempo é para justamente escrever o tempo que você quer lá na telinha. E esse é a parte da interface gráfica. Bom, esse myThread aqui é justamente para começar, iniciar uma thread, que a gente especificou bem aqui, a gente tem mais detalhado a partir dessas linhas bem aqui. Bom, aqui o cliente ele vai ter como um mini server nessa função aqui, e esse mini server ele vai ter o servidor que vai poder conectar para enviar o arquivo. Então, a partir dessa função aqui, a gente cria essa questão da conexão também com as threads. E é isso. A parte do cliente é aqui que funcionam as funções e como foi criada e estabelecida cada um. Então, agora eu vou explicar como funciona o nosso programinha, já com a interface que foi desenvolvida. Nosso programa, né, que tem como base o RMI, com Pyro. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem aqui nossa tela com todos os botões e os comandos que foram definidos no nosso código. Aqui a gente pode selecionar arquivo, né, que a gente já explicou no código. Aí eu vou agora selecionar o nosso arquivo. Pode ser qualquer arquivo aqui aleatório. Aqui, abrir. Aí aqui a gente tem os comandos, né, a gente pode fazer o upload do arquivo. Ele vai fazer o upload, às vezes ele demora um pouquinho, porque é como se o servidor estivesse pensando, estivesse fazendo carregando suas funções e tal. E em seguida a gente pode ir apertando o botão de arquivos, que ele vai listar os arquivos que tem lá. Aqui já foi upado, certo. E a gente pode fazer também o download. Para fazer o download a gente tem essas duas caixinhas, né? Essa primeira caixinha a gente utiliza para justamente escrever o nome do arquivo. Posso pegar aqui, copiar e colar. Aí eu clico em download, aí ele vai fazer o download do arquivo, vai aparecer aqui no terminal, tudo ok. E em seguida a gente pode também criar um interesse, que no caso é a questão de criar interesse, excluir interesse. A gente tem essa outra caixinha aqui que é para selecionar o tempo. O tempo a gente pode colocar o que a gente quiser aqui, 300. Aí a gente clica aqui em interesse. Aí ele vai justamente criar um interesse, vai estar lá, tudo ok. E a gente pode excluir o interesse também, se quiser. Clicando aqui nesse botão que a gente definiu. Então é isso, é nosso código, com o nosso programinha funcionando, com todos os botões que a gente pode desenvolver. E foi estabelecido aqui no projeto. Muito obrigado.